Olá, estou aqui novamente no nosso encontro. Hoje vamos falar sobre o parnasianismo, né? Já falamos do realismo, do naturalismo, agora vamos falar do parnasianismo. Para isso, eu vou compartilhar a tela, né, para ilustrar bem esse movimento, que ele é bem bonito, né, esteticamente. Então, aqui está um quadro em que a mitologia, né? Olha que imagem maravilhosa, né? Então tem aí os anjos, né? os representantes, né? Como se fosse o Monte Parnaso, né? Daí vem o nome parnasianismo, Monte Parnaso, vem da Grécia, região da Fócida, né? Então vamos entender isso melhor, né? Olha lá, o contexto sócio-histórico. O que é isso, né? Então, nós temos que lembrar que o movimento parnasiano ele só foi vivido na França e no Brasil. Portugal até ameaçou, mas não deu em nada, né? Então, Portugal vai viver o realismo, poesia realista, prosa realista e naturalismo junto. O Brasil, nós tivemos o realismo, o naturalismo e o parnasianismo ao mesmo tempo. Mas como que o parnasianismo se encaixa dentro do realismo se há crítica social? Então, essa é a questão, né? O parnasianismo, ele valoriza a arte, né? Então, nós vamos chegar aí à conclusão, né, de que a principal característica desse estilo é a arte pela arte. Então, para entender isso, é só você imaginar, né, que o realismo ele avalia o homem, né, e o meio, né, o seu movimento, né, de nascimento, é o ciclo biológico do homem, né, e analisa também a parte psicológica. O naturalismo, segundo a teoria de Darwin, né, o darwinismo, o evolucionismo, analisa o homem dentro do meio, dentro da sua origem ou dentro da sua história. O parnasianismo, ele é um movimento estético, né, e ele vai avaliar apenas a arte. E o que é que eles chamam de arte? A poesia, a pintura, a escultura, a música, né? E eles não vão considerar, né, o conteúdo como algo relevante. Então, o que é que tem de igual ao realismo e ao naturalismo? A estética. Tá? Então, vamos ver o contexto, vamos entender um pouquinho aí, né, desse movimento literário. Bem, retomando aí, nós temos, a partir de 1850, a Revolução Industrial, né, e a gente vai ter também o realismo, o naturalismo, paralelamente ao parnasianismo, né? Vamos chegar à Belle Époque, que é o fim do século XIX, início do século XX, cairemos na Primeira Grande Guerra Mundial. E o parnasianismo, ele foi um estilo que surgiu na França, no ano de 1866. E havia lá um grupo de poetas, né, importantes, que faziam a poesia e não eram reconhecidos, né, até que eles resolveram fazer uma antologia poética, ou seja, reunir, né, contra o sentimento romântico. Eles eram poetas, né, que não queriam o lirismo do romântico, eles queriam a poesia como arte, né, então com a sua perfeição, com a sua forma. E aí vem a inspiração. Eles vão buscar na Grécia, na cidade, numa região chamada Fócida, né? Segundo a mitologia, era morada dos deuses poetas, perdão, morada dos deuses e poetas, pessoas que se isolavam do mundo para dedicar-se exclusivamente à arte. Está aí o conceito. O poeta agora, ele vai abandonar todas as causas sociais e vai dedicar-se inteiramente à arte. Daí nós vamos ter, né, o poeta voltado apenas para a arte, ou seja, a arte por ela mesma.
Além da França, outro lugar que teve grande sucesso do parnasianismo foi o Brasil, né? Diretamente inspirado no parnasianismo francês, é claro. E, na época, né, o Rio de Janeiro, né, tinha lá a capital federal, Guanabara. E a vida artística, né, a vida cultural, né, era nesse lugar. Né, era a corte, né, a corte desenvolvida já em uma cidade, já poderíamos dizer, cidade do Rio de Janeiro. Né? E aí, em 1881, nós tivemos o início do realismo com a publicação do Machado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e também o Mulato, do Aloysio Azevedo, que é uma obra tendência mais naturalista. Em 1882, né, um poeta brasileiro chamado Teófilo Braga, ele publica um livro chamado Fanfarras. Né? E ele vai mostrar, por meio deste livro, que a poesia parnasiana, mesmo que ela seja de origem francesa, ela está presente no Brasil. Né? E, aliás, foi presente de um amigo, né, que esteve na França e que trouxe a ele de presente o estilo parnasiano. Então, o que se considera é que a partir de 1882, né, nós tivemos aí o início do parnasianismo. É um movimento que combate a poesia romântica, né, porque a poesia romântica é uma poesia mais livre, não existia o compromisso efetivo com a forma, com a métrica. Né? Eles não tinham lá os versos livres, né, mas eles já tinha uma certa liberdade, a linguagem era mais simples, né? Uma poesia mais de origem popular. E o parnasianismo ele vai contra tudo isso, ele quer uma poesia de forma, né? Uma poesia perfeita, com rimas, né? Muito, mas muito bem elaboradas, tem até base para isso, né? As rimas ricas, as rimas raras, preciosas, né? E depois as pobres, né? O ritmo, a quebra do ritmo por meio do enjambement. E, além disso, né, aquela estrutura perfeita do soneto, a linguagem do dicionário, eles pesquisavam no dicionário, tanto que eles são conhecidos como poetas do dicionário. Então, no Brasil, isso emplacou de uma forma. Nós vamos ter os poetas do início do século, como Mário de Andrade, Manuel Bandeira, né, fazendo poesia parnasiana. O Bandeira ele publica Cinza das Horas, né, um livro com tendências enormes parnasianas. Né? E o Mário de Andrade, idem, né, tem lá uma gota de sangue em cada poema, né? Um texto totalmente parnasiano. Né? E fora os outros que eu não citei ainda. Né? Então, é um movimento forte. E ele veio com bastante coragem e força, porque nós vamos ter o parnasianismo, né, a influência deles até o início do século XX, em pleno modernismo. Né? Depois é que ele vai ser combatido pelo próprio modernismo, principalmente os poetas e escritores da primeira fase, né, do movimento. Então, poderíamos dizer assim, né, que o parnasianismo ele durou de 1882 até 1922, porque 22 a gente tem a Semana de Arte Moderna. Então, é o início do modernismo. Né? E entra no meio aí um período de transição chamado pré-modernismo no Brasil. Né? Não podemos esquecer dele. E aí tem uma imagem ó, de 1890 a 1914, né? Uma imagem de moda mesmo, né? De postura, né? da figura feminina, né? A exaltação das formas, né? Tudo aí nos mínimos detalhes. Bem, quais são as características que vocês terão de identificar na poesia parnasiana? Primeiro, ela é estética, ela é perfeita. Então, se for no soneto, tem que ser perfeito. Né? Então, tá aí. Por que tem que ser perfeito? Porque é a arte em função da arte. Né? Então, eu faço soneto para mostrar que ele é a minha obra de arte. Né? Tem até um poema do Olavo Bilac, chamado Profissão de Fé, que ele compara a estrutura do soneto
a estrutura de uma joia, né? Quando ela está ainda na oficina sendo feita, né? Com toda a delicadeza, com todos os traços, com todo cuidado, né? Para que ela não perca, né, o seu valor. A mesma coisa é o poeta, ele se isola para fazer uma poesia perfeita, né? Então, a arte pela arte é sempre bom lembrar que isso está fixado à estética. Volta-se para o belo, de onde vem esse belo? Ele vem lá do Renascimento, ou seja, do classicismo, né? Então, o descompromisso com os problemas do mundo, ele abandona as causas sociais, né, que os realistas, naturalistas lutavam, né, e vão se fechar em um espaço onde eles possam atingir a obra de arte. Esse espaço é chamado Torres de Marfim. Bem, eles não envolvem sentimentos, né? Então não há lirismo, claro, já vou abrir até um parênteses aqui. Sempre há uma exceçãozinha, né? O senhor Olavo Bilac é uma delas, então quando eu chegar lá, eu aponto para vocês. A subjetividade desaparece, quer dizer, a subjetividade romântica desaparece, então tem uma poesia objetiva, né? Ela vai falar sempre da própria poesia, ou ela vai descrever um objeto de arte, ou uma paisagem belíssima, né? Ou algo, né, que está relacionado à arte, né? Então, ó, materialismo da forma, o artesanato do verso, palavra lapidada, burilada, assimilação dos ideais das artes plásticas, né? Quer dizer, o soneto, né, a poesia, ela tem que ser perfeita, como se ela fosse uma obra de arte mesmo. É uma poesia descritiva, então é uma característica fundamental. Ela é perfeita, então a plástica é também visual, né? E aí, o que eles vão fazer mesmo? Eles vão descrever objetos, cenas históricas, né? Por exemplo, né, a estátua de Vênus, aquelas estátuas feitas lá na época clássica, né? Eles vão retomar, né? Então, a ideia é manter a perfeição. Outras coisas que aparecem, né, são os fenômenos naturais, o anoitecer, a primavera, o amanhecer, né? Muito colorido, vocês viram o quadro lá no início da aula, dos slides, né? Muito colorido. E existe um conhecimento já do Oriente exótico. Isso vai aparecer mais forte no simbolismo, mas agora já no parnasianismo nós vamos encontrar descrição de vasos, né? Vasos gregos, vasos chineses, né? O Oriente começa a surgir de uma forma muito exótica. O gosto burguês, claro, né, por esse contato com o Oriente, né, com esse exótico e requintado lugar, né, então os objetos de lá. Eles voltam à tradição clássica, né, então a poesia ela é de origem greco-romana, então tem o conhecimento aí do passado como base. E há uma junção agora, tanto do classicismo quanto do arcadismo. Então, ainda há o predomínio da razão, o antropocentrismo, a arte é voltada para o belo, para o ideal, para a verdade, a perfeição e as mimeses, ou seja, né, a arte da natureza. Então, um exemplo, né, aqui eu tenho uma estátua, né, parece de verdade, olha lá, né? A pessoa é de verdade, né? Mas a estátua não, tá certo? Então, aí nós temos Jerome, né, que é a imagem, né? E o autor é French, né? Então, aí nós temos para vocês analisarem os detalhes, olha os detalhes da perna, os detalhes do corpo, né? Altamente descritivo. E o cenário, né? Aí todo é envolvido aí para dar um tom mais clássico.
Bem, como eu falei das Torres de Marfim, aí vem o grande exemplo, né, de um soneto do Olavo Bilac, que é o grande parnasiano brasileiro, que ele vai mostrar o que o poeta parnasiano tem que fazer, ó. Longe do estéreo turbilhão da rua, quer dizer, longe do barulho da rua. Beneditino escreve, como se fosse um monte, né? No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua. Olha lá, né? As rimas toantes, ó, o A, o E, o I, o O e o U. Né? Então, as rimas elas vão acontecendo, né, somente nas vogais, tá certo? E eu tenho aí, né, um polissíndroto. Olha a repetição do E. Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Quer dizer, a pausa, ela é praticamente interrompida. Ele sua de tanto que ele trabalha, né? Então, é uma aceleração, né, dessas ações que estão aí mostradas. Aí ele continuou. Mas que na força se disfarça o emprego do esforço, que a tama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um tempo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural efeito agrade sem lembrar os andames do edifício. Porque a beleza gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Vendo que ele manda, ele sugere, né, que o Beneditino escreva um poema isolado. Né? Que ele se dedique inteiramente ao emprego do esforço. Olha que bacana, ó, o emprego do esforço. Deveria estar na mesma linha, mas ele precisa manter ou de 10 ou de 12. E aí ele joga o restante da frase até aqui. Isso se chama encadeamento ou enjambement. Né? Aqui também, ó, construa de tal modo o suplício do mestre, perceberam? Então, eu continuo lendo, ó, eu li, não se mostre na fábrica o suplício do mestre. Né? Não é para ler simplesmente ou recitar, quebrando, né? Então, você vai lá, não se mostre na fábrica o suplício do mestre. Não, o suplício do mestre. Você lê e interrompe a leitura aqui, ó. Né? Então, tem um ritmo diferenciado. Né? Então, esse é o enjambement. Se nós formos analisar, todos os versos têm 10 sílabas poéticas, são decassílabos, né? Quando não, eles são alexandrinos, são os de 12, tá certo? Eles fazem questão de chegar principalmente aos de 12 sílabas. Bem, como são os aspectos da forma? Né? Então, ó, rimas ricas e raras. Forma fixa, de preferência, o soneto. Os enjambements, também conhecidos como encadeamentos. A métrica é obrigatória. A predominância de versos decassílabos ou dodecassílabos, que são os alexandrinos. O preciosismo vocabular, ou seja, poeta do dicionário. Aí eu tenho outro poeta, né, que é só parnasiano, ele não mistura, o Olavo Bilac mistura parnasiano, ele é nacionalista, ele também é patriota, né? Agora, o Alberto não, ele nasceu poeta parnasiano e ele é o segundo príncipe dos poetas eleito aí, inclusive pela Academia Brasileira de Letras. O primeiro príncipe é o Olavo Bilac. Após a morte do Bilac, vai se buscar um outro poeta para se colocar no lugar, né, simbolicamente, né, porque a academia acabou registrando 2 príncipes, né, o primeiro é o Bilac, o segundo é o Alberto de Oliveira, e parou aí. Aí vai colocar lá, o musgo mais sedoso, a úsnea mais leve. Olha que vocabulário, né? Úsnea, é musgo também. Trouxe de longe o alegre passarinho, e um dia inteiro ao sol paciente esteve, com o destro bico arquitetar um ninho. Da paina, os vagos flocos cor de neve, colhe por dentro, o alfombra com carinho, e armado pronto, enfim, suspenso em breve, ei-lo, balouça à beira do caminho. E a ave sobre ele, as alças multicores,
Estende e sonha que o áureo pólen e o néctar suga as mais brilhantes flores. Sonha, porém, de súbito há violento abalo acorda, em torno as folhas bolem, e o vento e o ninho lhe arrebata o vento. Então, o que ele está falando? Ele está falando de um passarinho muito alegre, que está ali pacientemente construindo o seu ninho. E aí ele vai colocando os detalhes, com o que ele vai construir. E depois ela vai sonhar, que ela tem ali os seus filhotes, talvez até o seu companheiro. E aí ela sonha, só que de repente ela toma um susto, as folhas, o vento derrubam o ninho dela. Ela fica bem triste, Esse é o Alberto de Oliveira. Aí ele está dividindo, para vocês lembrarem disto, o musgo mais sedoso, a úzia mais leve com esteve, passarinho com ninho, neve com breve, carinho com caminho, multicores, flores, pólen, bolem, violento e vento. Então tem aí, A, B, A, B. Aí, vamos lá. A, B, A, B. Aí muda, C, D, C. De novo, C, D, C. Será que dá? Não, mudou. Vento com o quê? Não dá. Então, C, D, C. Então, D, E. Olha lá. Aí a Musa Impassível, da Francisca Júlia, que é uma poetisa, ela é daí de Santos, ela foi descoberta nos anos 70. Olha um poeminha dela. Musa, um gesto sequer de dor ou de sincero luto jamais te afeie o cândido semblante. Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho, e diante de um morto, o mesmo olhar, sobressenho austero. Olha o vocabulário. Em teus olhos não quero a lágrima, não quero a tua boca, não quero em tua boca o suave idílico viscante. Celebra a hora um fantasma anguiforme de Dante, ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero. Dá-me hemistíquio douro a imagem atrativa, a rima cujo som de uma harmonia crébara, cante aos ouvidos da alma estrofe limpa e viva. Versos que lembrem, com seus bárbaros ruídos, ora o áspero rumor de um calhau que se quebra, ora o surdo rumor de mármores partidos. Essa que gosta de trabalhar com o som. Então, aí vem a imagem que ela quer construir e ela convida a musa para isso. Então, o que ela quer fazer? Ela quer fazer um poema, mas um poema em que tudo é perfeito, é bonito. Aí tem a divisão, provavelmente 12, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha o Alexandrino, Não, é preferência deles. Aí começam os poetas. Então, o primeiro aí que a gente vai falar é o Alberto de Oliveira. O nome dele é Antônio Mariano Alberto de Oliveira. Ele nasceu no Rio, Saquarema, em 1857. Tentou terminar o curso de medicina, mas acabou abandonando o curso no 3º ano. E aí, para complementar, ele fez um estudo de farmácia. Chegou a formar-se em 1833. Tinha uma grande paixão por literatura, mesmo formado em farmácia, Isso lembra do Drummond. Drummond também é formado em farmácia. Ele foi para o lado de humanidades, Daí vem o grande poeta. E foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, junto com Olavo Bilac, junto com Machado de Assis, com Luiz Azevedo, com José de Alencar, um monte de gente. Ele é considerado o príncipe dos poetas brasileiros e ficou com esse título depois da morte do Bilac.
sempre foi fiel ao parnasiense, é o poeta mais fiel. A poesia dele não se mistura à poesia romântica, nem à poesia simbolista. Ele é parnasiano, mais parnasiano de todos, né? É à margem dos conhecimentos históricos, de novo, né? É considerado mestre nessa estética com sua temática presa à descrição, desde a natureza até meros objetos. Então, ele é conhecido como poeta dos vasos, né? Ele tem um vaso grego, vaso chinês, né? Então ele foi detalhando os objetos, né? E aí ele dá a perfeição da forma para cada um, né? E aí na poesia a métrica é rígida, a linguagem extremamente trabalhada, é até, de certa forma, meio exagerada. O mais famoso é esse vaso chinês aí, ó. Estranho mimo aquele vaso, viu casualmente, uma vez, de um perfumado contador sobre o mármore luzidio. Entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores do sentiu lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. E as rimas aí, gente, perfeitas, né? Mas talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim também lá esteja a singular figura, que a arte em pintá-la, ó gente, acaso vendo-a, sentiu não sei quê, com aquele chin, de olhos cortados, afeição de amêndoa. Né? E o que eu tenho aí? Ele está escrevendo um vaso. Você fala, meu Deus, é um vaso. Só que nos mínimos detalhes, né? Ele não perde um detalhe. Né? Então, é o artista e a sua sensibilidade. Aí tem um outro poema dele, né, do Alberto de Oliveira. Eu vou passar, né, porque eu preciso chegar aos outros poetas, né? Vem o segundo poeta, Raimundo Correia. Também foi um grande parnasiano, só que o Raimundo Correia, ele também tem um lado filosófico, uma poesia filosófica. Muita tendência moderna, tendência também meio simbolista, né? Vamos ver. Raimundo da Mota Azevedo Correia estudou no Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, e depois fez Direito em São Paulo. No período acadêmico, foi um homem muito aplicado, né? Para escrever seus poemas, se inspirou em Antero de Quental, poesia realista portuguesa, e aí seguiu carreira, né? Ele foi até a magistratura, secretariou a Legação Brasileira em Lisboa, ele foi nomeado lá, e ficou registrado como um grande poeta do fim do século XIX. Participou muito pouco da vida literária, né? Apesar dele ter esse título, né? Ele era muito reservado, né? Por causa do próprio cargo, né, de juiz, tá certo? E ele vai morrer em Paris. A questão do Raimundo Correia é que ele viveu muito fora do Brasil. E depois foi descoberto que ele andou plagiando, né, poemas dos escritores franceses, né? Então, ficou um pouco complicada a situação dele, né? Mas depois ele assumiu, né, retirou todos os plágios e aí, sim, se dedicou à própria arte. Então, aqui eu tenho o mais famoso poema dele, que são as pombas, né? Diz assim, ó. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra, mais outra, dezenas de pombas, vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos punhais de novo, elas serenas, rufando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam e eles aos corações não voltam mais, né? Então, o que não volta mais? Adolescência, né? As pombas voltam, a adolescência não volta, olha o tempo aí, né? Olha o ciclo de vida
e a efemeridade, né? O tempo, né? Rompendo com tudo. Então, é só uma poesia falando, né, do Pombal, né? Uma poesia com característica filosófica. E aí vem o mais importante de todos, que é o senhor Olavo Bilac. Ele nasceu em 1865 e morreu em 1918. Eu vou falar uma curiosidade, né, que eu sempre gostei de observar, né? E eu estava no ensino médio, quando o professor chamou a atenção, ele pediu para a gente dividir o nome do Olavo Bilac, né, em sílabas poéticas. Achei muito interessante. Então, vamos contar? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha que lindo, né? Ele é um alexandrino, nasceu no Rio de Janeiro, abandonou os cursos, olha só, de medicina, no 5º ano, né? Direito, também já estava bem adiantado, para se dedicar à poesia. Né? Ele não queria saber mais de estudar, ele só queria fazer poesia. Além de poeta, atuou como jornalista, trabalhou como cuidador de alunos, né? Seria o Bedel, no Colégio Pedro II. Lá ele conheceu uma autora, né, que infelizmente ele não teve a oportunidade de ver o sucesso dela, mas ele foi um sujeito que viu nela, né, uma grande intelectual. O nome dela, Clarice Lispector. E aí, quando ela foi premiada pela academia, ela ganhou o prêmio Olavo Bilac. Depois ela ganhou o prêmio Graça Aranha, ganhou todos os prêmios, né, maravilhosa. Bem, ele está muito ligado ao serviço militar, porque é de família de militares. Ele não ficou, né? Porque não ficou em lugar nenhum. Não terminou medicina, não terminou direito, entrou para a academia, também foi expulso, mas o espírito, né, e o sangue de militar está na veia. Né? Então, eu tenho nacionalismo na poesia dele. E aí, entregando-se a uma campanha em prol do serviço militar obrigatório. Ele foi o primeiro a fazer o anúncio de que o serviço militar era obrigatório. Né? Tem gente que tem raiva dele, né, por causa disso. Pertenceu à escola parnasiana e é o principal representante. Eles formam uma tríade ou uma trilogia parnasiana. Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. Bem, aí vem o Manifesto Parnasiano que o Bilac escreveu para explicar como é a poesia e as características dela. Chama-se Profissão de Fé. Né? É como se fosse a receita do bolo. E aí ele vai começar a falar, né, da Grécia. Não quero Zeus Capitolino e Polibelo talar no mármore divino com um camartelo, que outro não eu a pedra corte para do tal erguer de Atene o altivo porte descomunal. Mas que esse vulto extraordinário que a sombra vista seduz-me em leve relicário de fino artista. Está dizendo, né, que ele admira a estátua, ele está falando da estátua de Deus, de Zeus Capitolino. É uma estátua enorme que tem na Grécia, e ele teve o prazer, né, de ver. Então, ele está falando que ele admira. Só que entre a estátua e a joia, ele prefere a joia, veja lá. Inveja Ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro e alto relevo, faz de uma flor. Então, aí depois ele vai, vou ler só mais um textinho, tá? Vou pular um textinho, corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia a lima, a frase, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobada ao jeito do Ourives, saia da oficina sem um defeito. Olha que lindo, né? É a ideia, né, da poesia como joia. E aí agora vem um poema parnasiano e também nacionalista. Chama-se Língua Portuguesa. Vamos lá?
última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura, a bruta mina em que cascalho vela. Do que está falando, última flor do lácio? Quem nasceu no lácio? Latim, né? De quem o português é filha, né? Do latim. Aliás, é a filha caçula, é a última língua neolatina, inculta e bela. Por que ela é inculta? Porque quem veio para a Península Ibérica foram os soldados. Então, foi a língua latina vulgar, a língua falada. E bela, pelo esplendor que é a língua portuguesa. Olha a antítese, é esplendor e sepultura. Esplendor por ela ser tão poderosa e tão completa. E sepultura porque a mãe morreu, que é latim. Aí ele fala perfeita, né? E ela foi extraída dos cascalhos, né? Porque ela é a filha caçula mesmo, são 12 línguas neolatinas. Aí vai declarar amor para ela. Amo-te assim, desconhecida, obscura. Por que desconhecida? Porque é uma língua difícil, né? Então, ela não é como o inglês, fácil de traduzir. Então, vou fazer um comentário extra. Né? Agora, se não me engano, foi em junho ou julho, eu não tenho certeza. Né? Foi lançado nos Estados Unidos a tradução do Dom Casmurro, né? Em inglês. Demorou, né? Porque as ironias machadianas, né, são as melhores coisas que há na obra. Né? E eles demoraram para fazer. Eles lançaram 500 exemplares. Eles venderam os 500 exemplares em questão de 2 horas. Sumiu. Né? Então, por que tem essa dificuldade? Por causa da complexidade da língua. Né? Esses detalhes que nós temos, as línguas não têm. Né? Nossa, é muito complexa. Além dela ser complexa, ela não precisa pedir nada emprestado, né? E o pessoal pede, mas ela não precisa, ela é completa. Aí ele vai lá. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clamor, lira singela, que tens o trono e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Não está falando do ritmo, está falando da beleza. Aí continua, amo o teu viço agreste, o teu aroma, te vejo em selvas de oceano largo, amo-te ao rude e doloroso idioma. Muita gente morreu, né? Principalmente os índios, né? Por causa dessa língua. Em que da voz materna ouvi meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Então, vamos lá. Porque Camões, porque foi Camões que criou por meio de Ososíadas, essa língua portuguesa clássica, né? Porque até então era a língua arcaica, que parecia mais latim do que português, né? Sai a obra do Gil Vicente, as cantigas medievais que me deixam mentir, né? A partir de Camões é que a gente tem a língua, né? Que já está mais evoluída, né? Mas é dessa forma. Né? Então ele está falando. Aqui é um outro poema dele, Vila Rica, e aqui é o soneto 13. Esse soneto é maravilhoso, eu vou ler. É um diálogo. O Bilac é conhecido como poeta das estrelas. Ele conversa com as estrelas. É o soneto 13 de um livro dele chamado Via Láctea. Aí o eu poético está conversando com ele. Ora, direis ouvir estrelas? Certo? Perdeste o senso? Ele responde. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes perto e abre as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, com um pálio aberto, cintila. E ao ver do sol o saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Então me diga, deslocado amigo, direis agora, deslocado amigo, que conversas com ela? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Olha que lindo, né? Então aí a gente tem o poeta das estrelas. Aí tem vários poemas, né? Olha, mais, aqui é o Vaso Grego, do Alberto de Oliveira, que é conhecido, né? O Moro, do Alberto de Oliveira,
O Anoitecer, do Raimundo Correia, e, finalmente, o fim da aula. Né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido o estilo parnasiano e tenham gostado. Né? É um poema simples, mas a forma é obrigatória. Tem alguma coisa de importante nisso? Claro que tem, né? Quando nós analisamos aí o contexto, que eu falei no início da aula, você tem aí a ascensão de uma nova classe social. Vocês perceberam que quem faz a poesia estudou direito, estudou medicina, estudou farmácia, estudou engenharia, está ligado à politécnica, né? Então, a poesia é uma poesia de forma, né? Então, ela estava na mão do popular, agora ela volta para o clássico. Vai durar? Claro que não. Os modernistas vão derrubar isso. Mas a gente não pode deixar de gostar, né? Porque faz parte, é uma poesia que não tem conteúdo, então ela é niilista, né? Então é sem conteúdo, e tem muito a ver, né, com a cultura brasileira. Essa classe social que está no poder é uma classe sem cultura, né? Porque quem tinha cultura era a aristocracia, né? A burguesia agora ela está se capacitando, né? Por meio de mandar os filhos estudarem fora, né? Ou então os próprios pais, né, vão atrás de melhorar o grau de conhecimento. Tá certo? Então tá. Obrigada. Até a próxima.